Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Você já viu de perto um saci e uma mula sem cabeça? Com certeza não, mas provavelmente já deve ter ouvido falar desses típicos personagens das lendas brasileiras. É que eles fazem parte do folclore do nosso país e histórias sobre eles continuam passando de geração em geração. Mas o folclore não são só as lendas, tem também as danças, as festas, as músicas, tudo que faz parte da cultura popular de uma nação. O Dia do Folclore Brasileiro é comemorado em 22 de agosto e foi instituído por lei há quase 60 anos. Esse é o assunto do nosso Panorama que começa agora. Aqui em nosso estúdio, o coreógrafo e bailarino Gustavo Cortes, estudioso do folclore e diretor da Escola de Educação Física e Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Você sabe qual a origem da palavra folclore? De onde ela surgiu? E quais as principais manifestações folclóricas aqui no Brasil? Vamos ver na reportagem. A palavra folclore é de origem inglesa e vem da junção das palavras folk, que quer dizer povo ou popular, e lore, que quer dizer cultura, saber. O folclore pode ser definido, então, como as manifestações da cultura popular de um país. No Brasil, podemos incluir aí as festas típicas, como as congadas, as festas juninas, o Bumba Meu Boi e o Carnaval. Danças como o carimbó, o maracatu e o frevo. As lendas, como a do Saci Pererê, do Curupira e do lobisomem. E até brincadeiras, como cobra cega, amarelinha e esconde-esconde. Bom, Gustavo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Como a gente viu um pouquinho aí, o Brasil é um país riquíssimo nessa questão das manifestações folclóricas, né? Uma junção da questão da cultura portuguesa, dos negros, dos índios. A gente junta tudo e vira um universo bastante grande. Eu queria começar perguntando desde quando e por que você se interessou em estudar isso, ver como que isso funciona e ter isso como profissão e levar isso para a vida inteira? Então, primeiro, é muito bom estar aqui com vocês, Fernando. Muito legal, né? O vídeo dá para ver essa dimensão que tem as manifestações folclóricas no Brasil e muitas delas inspiradas, como você falou, nas nossas tradições, nas nossas ancestralidades. A bem da verdade, eu fui me interessar por isso dentro da universidade. Eu tinha um total desconhecimento com relação às manifestações populares, eu não nasci no interior, eu sou daqui da capital mesmo. E na universidade eu me interessei pelo trabalho das professoras Vera Soares e Marilene Lima, que foram as fundadoras do Grupo Sarandeio, na época, em 1980. Então, como aluno do curso de Educação Física naquela época, com 17 anos, eu me interessei e me apaixonei pelas danças. Comecei a fazer parte deste grupo, depois também fiz parte do Grupo Aruanda, que é um grupo que tem uma trajetória imensa aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, um grupo de tradições. E depois morei no Pará e volto para a Universidade Federal de Minas Gerais já como professor da disciplina de Folclore, Cultura e Educação, no curso de Educação Física. E aí eu retomei o trabalho com o Grupo Sarandeiros, então desde 1997 eu estou na direção do grupo, ampliei o acesso ao grupo, o grupo se tornou realmente um instrumento de divulgação e valorização das danças e músicas tradicionais do Brasil. Pois é, essa questão das tradições, a gente percebe, e eu li sobre isso, que essa questão folclórica, elas vão passando oralmente, de pai para filho, de geração a geração. Isso. Agora, a minha pergunta é, com tanta tecnologia hoje, com tanta informação, com essa globalização que a gente tem de receber informação e influência de todos os lugares, como manter essas tradições e como fazer com que elas vão passando de pai para filho, vão se mantendo ao longo do tempo? Eu até discuto isso na minha tese de doutorado, se o sentido, a equivalência e a fidelidade à origem do tema se mantém, essas tradições elas continuam existindo, não só
dentro do grupo que as pratica, mas também no imaginário coletivo comum das pessoas daquela comunidade, né? E aí, quando você fala sobre a questão da mídia, me veio aqui na cabeça, aí, pensando um pouquinho no início do programa também, né, o sucesso que foi, talvez, a série brasileira mais assistida nos últimos anos, que foi Cidade Invisível, né? Cuja temática eram as lendas do Brasil. Então, assim, é a série brasileira mais assistida no mundo. Por quê? Porque isso fala de uma identidade, né? Fala de uma percepção do povo que você falou, com certeza você não viu Saci Pererê ou A Mula Sem Cabeça, mas tem gente que jura que viu. Tem gente que jura que viu, que garante que não que é real. Porque faz parte das histórias, né, desse imaginário coletivo, e é isso que permite essa perpetuação das tradições. Pois é, essa questão de perpetuação das tradições, quer dizer, elas se perpetuam, a gente, claro, quer que elas se perpetuem, mas algumas, por exemplo, eu vou citar aqui duas, as festas juninas e o nosso carnaval. Eles estão tomando uma amplitude, um tamanho que você acha que é normal isso acontecer, ou corremos o risco de pasteurizar, de padronizar, de gourmetizar tradições que são mais, ou que deveriam ser mais populares ou mais, vamos dizer assim, não sei, fala um pouquinho sobre isso, qual que é a sua visão de estudioso sobre o tema? Fernando, é muito engraçado porque essa discussão, toda vez que eu vou dar uma palestra, algum curso, vem essa discussão, seja em qualquer lugar do Brasil, né? Eu estou indo agora para Santa Catarina, voltei recentemente do Amazonas, enfim, todo lugar tem essa discussão, né? Vai perder as tradições, vai transfigurar, enfim. Eu acho que é um percurso normal. Como eu disse, se mantém o sentido, se tem uma fidelidade à história de origem, as coisas que vêm sendo adquiridas posteriormente, pela própria influência que se tem do tempo, das mudanças, do perfil, muitas vezes, social, político e econômico, né, das comunidades. Porque eu vejo, você citou muito bem a festa junina, né? O Carnaval de Belo Horizonte, por exemplo, né? Um ótimo exemplo. Carnaval é um que já teve de um lado, já teve de outro. Carnaval já acabou teve... em Belo Horizonte durante muitos anos, né? Muitos anos, essa retomada de 2014 para cá, porque houve um investimento público. Então, isso também é fundamental para a manutenção das tradições. Se houver, como, por exemplo, ocorreu na festa do Boi Bumbá do Amazonas. Essa discussão eu tive recentemente, né? Até a década de 80, eles odiavam trazer trajes ou costumes indígenas para dentro das festas. Hoje isso é extremamente valorizado. Por quê? Porque houve um investimento público, houve uma mudança na concepção de que ter a sua ancestralidade preservada dentro das comunidades indígenas é importante. Isso tem sido cada vez mais valorizado, né? Mesmo as tradições juninas aqui em Belo Horizonte. Você vê agora, recentemente, o espetáculo que foi ali na praça da estação, né? E porque houve um investimento público cada vez maior. Hoje as quadrilhas de Minas, elas estão de Belo Horizonte especialmente entre as melhores do Brasil, e a gente pode dizer que a terceira maior festa junina do país está aqui em Belo Horizonte. E isso traz o quê? Não só o investimento é público na visualização, valorização e na publicidade da festa, como na participação popular. Você vê dezenas de quadrilhas hoje nas comunidades, nos bairros espalhados por Belo Horizonte, que antes a gente não tinha. Então, esse investimento faz com que a pessoa traga esse costume, traga essa festa, essas danças, esses processos de criação que traduzem muito bem, fidedignamente, a origem das festas juninas no Brasil. Vamos falar um pouquinho agora de dança e de música. O Gustavo está aqui, ele é também diretor do grupo Sarandeiros, que é um grupo de danças brasileiras que tem mais de 40 anos e já se apresentou em mais de 300 festivais no Brasil e no exterior. Vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho do grupo. Os Sarandeiros têm como objetivos a valorização e a divulgação da arte popular brasileira. As coreografias apresentam danças típicas de várias regiões do país. O grupo já se apresentou em mais de 15 países, sempre levando amostras de ritmos muitas vezes desconhecidos até dos próprios brasileiros. Os Sarandeiros também mantêm cursos de extensão universitária gratuitos para mais de 500 pessoas por semestre, entre crianças, jovens, adultos e idosos, ensinando danças e músicas populares brasileiras.
Gustavo, como é que tem sido a receptividade? Por exemplo, vocês viajam o país inteiro, o exterior, vão para muitos lugares. Como é que as pessoas se surpreendem com esse tipo de dança, de não saber, às vezes não conhecer determinado ritmo, se emocionam? Como é que é a receptividade do público para um espetáculo, para vários espetáculos que vocês já participaram aí, com tanta diversidade, vamos dizer assim? É um susto, né? As pessoas falam assim, gente, quantos Brasis tem dentro desse Brasil, né? Especialmente quando a gente vai para fora, a gente leva... Imagina você assistindo um espetáculo, você não conhece nada sobre a cultura brasileira, acha que a capital do país ainda é o Rio de Janeiro, né? E aí você começa assistindo lá e a gente apresenta um quadro gaúcho, das danças gaúchas, que tem toda, né, uma origem e movimentos estruturados muito específicos daquela região, na região sul. Aí a gente passa para a região sudeste, apresenta um quadro de congados, de Moçambique, igual mostrou ali no final, né, que aí há uma toda diferenciação. Vai para o norte do Brasil e apresenta um coletivo de danças envolvidas pelo boi-bumbá, com os trajes indígenas, exuberantes, carimbó, lundu, que é uma dança do amor da Ilha do Marajó. E finaliza com maracatu e um frevo, um chachado, um afoxé da Bahia, as pessoas enlouquecem. Né? Elas falam, o que é isso? Isso aí não é um país só, não. Isso aí é uma coisa maluca mesmo, porque ali estão todas as tradições envolvidas, tradições ibéricas, africanas, indígenas, traduzidas pelo trabalho de sarandeiros de uma forma que as pessoas possam entender como se dá essa relação dessas culturas que aqui formaram esse povo maravilhoso que é o brasileiro. E como é que funciona a questão dos cursos, né? Isso também é uma manutenção das tradições, né? É uma procura muito grande, por exemplo, jovem procura muito esse curso, aprender danças folclóricas, como é que é isso? Então, a gente tem alguns projetos hoje em escolas de Belo Horizonte, né, que são muito importantes para a perpetuação do grupo. Hoje nós somos 60 integrantes, né, entre dançarinos, dançarinas, músicos e musicistas. Então há todo um trabalho de pesquisa que é feito, e eu tenho uma equipe fantástica que faz isso, que é o professor Petrônio Alves, que é meu diretor artístico, coreógrafo, que é o nosso maestro Tata Simpa, com um coletivo de ensaiadores e de profissionais que nos auxiliam na concepção dos nossos espetáculos, né? Tanto é que nós temos vários espetáculos premiados, como, por exemplo, foi o Quebranto, que a gente trabalhava com a cultura iorubá, traduzida para o palco com uma pesquisa intensa em que a gente falava das danças de 12 orixás, os mais perpetuados no Brasil. Os Gerais de Minas, que a gente viu, foi uma parceria com o violeiro Chico Lobo, né, num trabalho de pesquisa intensa pelo Estado, indo nas maiores festas do Estado, levando isso para o palco, numa vertente que mostrava as folias de reis e os congados dentro de um cenário que poderia ser qualquer cidade de Minas. Porque toda cidade mineira, né, Fernando, tem uma praça, coisa, uma igreja e uma festa que acontece naquela praça, né? Normalmente, pelas nossas tradições, de origem católica, de origem religiosa. E aí também mostrou aspectos do espetáculo, foi o Coup de Coeur, que a gente ganhou o prêmio em 2014 no Canadá de melhor grupo folclórico do mundo. E o prêmio chamava Coup de Coeur. Então a gente fez um espetáculo de tudo que a gente levou para o Canadá, traduzindo aí principalmente essa herança indígena africana e as tradições ibéricas na cultura brasileira e a influência disso no trabalho dos sarandeiros. Pois é, você e os sarandeiros estão completamente envolvidos nessa questão do folclore e das danças e da música. Mas, infelizmente, muita gente às vezes não tem esse contato. Por exemplo, essa questão folclórica, na minha história, por exemplo, isso tinha muito a ver com a infância, com a literatura, com aquelas lendas que a gente falou no início do programa, do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, dessas coisas todas. Como é que você vê hoje o papel das escolas na manutenção dessas tradições? Você acha que isso hoje está mais presente, está menos presente? Como é que deveria ser, na sua opinião, principalmente na infância e na juventude? Na universidade, você foi uma pessoa que se interessou por isso na universidade. Foi. Mas e se isso fosse colocado e mais presente antes? Você acha que é importante isso? Está sendo colocado? Como é que você vê? Então, acho que eu tenho viajado muito pelo Brasil fazendo curso de formação, né, de professores, trazendo essa temática como possibilidades de aproveitamento desses estudos, desse conhecimento, para a elaboração de projetos dentro de escola. Hoje a gente tem um grande projeto junto à Prefeitura de Belo Horizonte, em 10 escolas, isso foi inédito, é aquilo que eu te falei. Investimento público precisa ser feito, né? Contratação de pessoal especializado, porque a gente tem isso pouco discutido dentro dos cursos de formação, né? O folclore sempre foi tratado como um assunto marginal.
Ele não entra dentro, por exemplo, dos estudos da antropologia, das ciências sociais. Raramente ele é trabalhado nesses cursos, mas ele teve uma percepção grande aonde? Dentro do curso de educação física. Na grande maioria das escolas de universidades do Brasil, você tem as cátedras de folclore, cultura brasileira, danças, que trabalha capoeira, que trabalha com a questão da cultura corporal do movimento, que é a base do trabalho do educador físico. Então, quem tem feito esse trabalho hoje dentro das escolas passa muito pela presença do professor de educação física, e aí se aliando a projetos como, por exemplo, português, né, literatura, geografia, história, consegue elaborar bons projetos. Eu tenho visto isso na minha trajetória. E na Prefeitura de Belo Horizonte, com esses 10 projetos, sem falar em grandes escolas de Belo Horizonte, que também têm feito esse tipo de trabalho. E eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes nas escolas há um questionamento muito grande hoje, por questões religiosas, com relação à festa junina. Bom, particularmente eu já falo aqui, eu nunca fui numa festa junina para fazer adoração a São João, né? Isso para mim é meio fora de contexto. Mesmo que isso tenha uma tradição, ela não existe mais. Vai fazer adoração a São João, você vai na igreja, né? Ou vai participar de uma festa para o santo. No caso das festas juninas, é justamente a comemoração pela colheita, pelo agrupamento das pessoas, né? E as quadrilhas, as músicas, que traduzem muito bem essa alegria de festejar a boa colheita, que é toda a história das festas juninas trazem, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que ter as escolas participando desse processo educativo desde o início é fundamental para que não se crie preconceito, né? E não se estigmatize um tema que poderia ser utilizado das mais diversas formas, de maneira exemplar, valorizando a cultura brasileira. Você falou um pouco da questão das cidades, que toda cidade tem uma igrejinha, uma festa e uma manifestação. Como é que é essa relação do folclore com o turismo? Isso é importante para uma coisa fomenta a outra? É tão interessante, Fernando, você falar isso, porque uma das questões que eu discuti na última vez que eu fui a Manaus, né? Alguns folcloristas, pesquisadores, que têm uma visão talvez mais tradicional, que fica com medo de que as manifestações vão desaparecer pela presença forte do turismo. Quando eu estive na festa do Boi-Bumbá, já fui 2 vezes, uma eu fui suplente lá para ser jurado da festa, né, que é incrível. Acabou na hora de dividindo lá. Eu nem fui, mas eu achei ótimo, porque eu participei da festa, não tive que julgar, e eu brinco que eu sou garanchoso, né? Nem garantido, nem caprichoso. Você ficou na coluna do meio ali. Fiquei na coluna do meio e aproveitei a festa. E eu vi em Parintins, olha, uma cidade que fica 10 horas de barco de Manaus, no meio do Rio Amazonas, completamente longe de tudo, uma cidade saneada, uma cidade linda, uma cidade com universidade, uma cidade que, obviamente, tem os problemas de qualquer cidade brasileira, mas que poderia ter milhares de outros problemas se não fosse a presença da festa e do turismo e dos recursos que, através da festa, a cidade adquire. Então, assim, eu acho que é balançar, né? Tem que ter sempre um pouco dessa percepção do poder público atuando, né, junto aos grupos, para que possa transformar isso, como transformou, por exemplo, o Arraial de Belo Horizonte, nessa grande festa que temos agora na cidade. Pois é, para finalizar, como é que você vê isso daqui para frente? Quer dizer, na nossa conversa, você é uma pessoa otimista, vamos dizer assim. Essa questão da cultura popular, embora eu tenha falado da questão da globalização, das influências, dessa questão da dificuldade da juventude em ter essa tradição oral, talvez, né, enfim, você vê isso como um futuro promissor? Quer dizer, a gente vai continuar tendo essa boa divulgação, essas tradições sendo mantidas ao longo do tempo, aí por muito e muito tempo? Não corremos o risco de sermos, vamos dizer, engolidos por culturas estrangeiras ou por outras questões? Eu acho que isso é fundamental, né? Eu comecei aqui citando, por exemplo, né, os Cidades Invisíveis, né, que fez um sucesso enorme através da mídia, né, que talvez não chegasse às pessoas da forma como chegou, falando sobre as nossas lendas, tradições. Eu acho que é fundamental ter trabalhos como esse, né, que foi o livro que eu e o Petrônio divulgamos agora, o trabalho do Grupo Sarandeiros, que é um trabalho de pesquisa gigantesco. Então as pessoas não podem falar mais que não tem produtos para poder
estudar e conhecer melhor, os vídeos que o Sarandeiros produziu. Hoje você entra na internet, né, no YouTube, e coloca lá qualquer manifestação. Bumba Meu Boi, Dança das Lavadeiras no Norte de Minas. Você tem um Você coletivo. consegue encontrar e achar. Que bom. Óbvio que você tem que ali saber separar o joio do trigo, né? Mas na grande maioria das vezes, trabalhos de grupos consolidados, e tem vários no Brasil, elaboração de festivais. A gente elabora, Fernando, estamos na nossa 16ª edição, o Fest Folk BH. Até convido vocês para ir lá. Mais de 1.000 alunos de escolas públicas particulares apresentando danças de tradições brasileiras nos palcos da cidade. Isso é muito legal. Traz uma percepção da família, envolve a comunidade e apresenta aí possíveis soluções para que essas tradições se perpetuem sob um olhar da modernidade. Interessante. Tradição e modernidade juntos, né? Eu acho que aí realmente a coisa caminha bem. Com Gustavo, certeza. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você, Fernando. Bom, e o Panorama de hoje termina aqui. Para comemorar o Dia do Folclore, nós vamos ver mais um trecho de uma das apresentações do Grupo Sarandeiros, dessa vez a mais recente, que é a Lumiar, que mostra mais uma vez as danças brasileiras. Nos vemos no próximo programa. Somos povos da floresta.